E este pode ser o último vídeo que eu estou gravando neste setup. Em breve não estarei mais nele, em breve estou em outro lugar, talvez eu já esteja e você não saiba, porque muitas coisas estão acontecendo. Muitas. E hoje estou usando o relógio na mão errada, e agora eu vou usar na mão errada porque senão não aparece na câmera. A maioria dos setups são montados do lado direito, eu tiro foto do lado direito e nunca aparece o relógio. Então agora trocamos de mão e é muito estranho usar o relógio na mão errada e muita gente usa na mão errada, principalmente o da Apple, né? Errada, né? Na direita. Eu sempre fui acostumado com a esquerda e essa pulseirinha agora está parecendo muito estranha em vez do relógio. É engraçado como a gente sente, né? Eu quase não consegui colocar. Pra quem não tá acostumado, né? Porque quem tá acostumado na outra mão, a outra é errada, né? Vai estranhar. Fala galera, tudo bem? Maxim Games, sempre com vocês. Mais um Max Indica com o Withdrawal Max da Wondershare. Hoje vai ser uma intro curta, porque na última vez a gente abusou demais e eu não consegui falar o que eu ia falar. Né? Nem hoje. Nem hoje. Boicotando minhas intros. E o Withdrawal Max é um software de fazer fluxogramas, diagramas, apresentações, até de design gráfico. Ele é um software completo. Alguns dias do vídeo, do caso que eu postei, eu coloquei como fazer fluxograma. E dessa vez eu estou continuando esse assunto. No caso, o Withdrawal Max expande mais essas possibilidades, porque ele não faz só fluxograma, ele faz muitos outros diagramas e gráficos para vocês. Começando a gravar a tela para vocês, esperando a moto passar na rua. Esse também vai ter mais moto perto de mim. Não fala. Withdrawal Max é um software de diagramas, tudo em um. Como eu disse, ele tem todos os tipos de diagramas, que tem softwares separados, no caso, tudo junto para você escolher o que você quer usar. E ele funciona até com criações da comunidade também. Se você fez um diagrama e quer disponibilizar ele online para outras pessoas usarem também, você pode fazer isso. Crie fluxogramas, mapas mentais, organogramas, diagramas de rede, plantas baixas, e use uma rica galeria de exemplos e até templates prontos que ele tem. Basta você colocar a sua informação, o template já está pronto para você usar. Descendo aqui, ferramenta de diagramação de início rápido, ele está disponível para várias plataformas, até em rede também. Você pode usar o Chrome mesmo e entrar pelo seu login, você consegue pegar todos os diagramas que você estava fazendo no seu PC, por exemplo, no seu tablet ou no seu smartphone, e continuar no Linux e no Mac também. Criação sem esforço e resultados impressionantes. Tem aqui vários tipos de diagramas. Fácil de começar, por sinal, diagramas massivos, porque ele consegue fazer diagramas muito grandes mesmo. E tem mais de 280 tipos de diagramas para você fazer. Compatível com arquivos robustos, ele suporta PDF ou fotos, tudo que você quiser importar para o seu diagrama, ele consegue colocar também. E compatível com várias plataformas, como eu disse, Windows, Mac, Linux e até formato web. E aqui a gente tem os exemplos do porquê usar o Withdrawal Max, seja mais rápido, seja melhor e tenha mais sucesso com os seus fluxogramas. Tem todos os exemplos aqui do que ele pode fazer: fluxograma, linha do tempo, espinha de peixe, UML, rede, planta e até engenharia também. Tem mais modelos ali que eu vou mostrar depois no software mesmo para vocês. Visualize de forma mais intuitiva. Lógico que para ter um software rápido e fácil de usar, você precisa de uma interface boa e fácil de achar os recursos que você precisa também. Isso é o que acontece com o Withdrawal, tá? Para vocês verem a divisão do que você usa nele, no caso de símbolos na esquerda, ferramentas em cima e settings na direita, tudo fácil de você acessar. E você pode compartilhar depois nas suas redes sociais ou até mandar por e-mail. Ele mesmo consegue entrar na sua rede social e compartilhar o seu fluxograma se você quiser também. Mudando para o software então, começando a gravar a tela, clicando no botão errado. Ixi, clicando no botão errado não, meu dedo é muito grande. Aí, iniciando a gravação. Tá aqui a tela inicial dele então, assim que você entra no software, ele mostra já todos os templates que você pode fazer. E aqui são alguns exemplos, ele tem muitos mesmo, é uma biblioteca enorme de templates para você usar. Todos já estão prontos, como eu disse, com imagens, ícones. Você só precisa colocar a sua informação nele. Se você quiser editar, você pode mudar as imagens também ou colocar mais imagens nele, mas é muito mais fácil do que criar do zero. A gente tem muitos exemplos de diagrama básico e aqui do lado a gente pode mexer também para negócios, fluxograma, marketing, mapa mental. Aqui embaixo a gente tem gestão de projetos, desenvolvimento de software ou até design gráfico ali embaixo também. Tem muitas opções mesmo ali do lado, tem tudo que ele faz, todos os tipos de diagrama mesmo, basta você escolher. Eu vou escolher um do design gráfico, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui os modelos também, que esses são os modelos da comunidade, como eu disse. Várias pessoas que estão usando o software estão criando diagramas novos, dá para você escolher aqui o que você quer também, gráfico de planos, colunas, barras, diagrama de rede.
Ele vai pesquisar na comunidade quem está fazendo um diagrama desse tipo e você pode selecionar o diagrama que você quiser e editar em cima dele também. Selecionando então no design gráfico o template de foguete, que eu estou dando spoiler desde o começo do vídeo, né? Qual template eu ia usar, tem foguete em todo lado aqui hoje. Template de foguete então para vocês, agora vocês estão vendo um time-lapse. Não estão. É para nossa ida para Marte. O foguete. Agora vocês estão vendo um time-lapse do processo da criação dessa imagem aqui, então, que mostra vários lançamentos das nossas músicas, desde o Brainstorm lá embaixo até a Endless, que foi a nossa última música, agora experimental, com cyberpunk e vocal. E se você ainda não ouviu, tá aí a deixa então, link na descrição. Clica aí, tem todas as nossas músicas, escute então desde o Brainstorm até a Endless para você conhecer a nossa trajetória de todas as músicas que nós lançamos e todos os conceitos aplicados nelas também. Se você quiser adicionar mais coisas no seu template, você também pode. Eu editei os textos, mudei a posição, tirei as datas que tinha aqui também, porque não eram as datas das nossas músicas, coloquei o nome delas no lugar, mas você pode adicionar mais ícones ou mais desenhos, adicionar imagens mesmo. Eu podia ter colocado a capa de cada música do lado dos nomes também. Eu posso adicionar imagens do meu PC, não só das clip arts que tem disponível no software, mas dá para vocês verem aqui do lado esquerdo várias clip arts disponíveis. Você pesquisa o que você precisar. Planeta, ícone de infinito seria na Space and Time ou na Harmony. Eu posso colocar um controlinho ali embaixo ou ali em cima no Maxim Games, no meu logo. Qualquer coisa que eu precisar já tem incluso no programa, eu não preciso baixar uma imagem de fora. Eu pesquiso aqui e arrasto, já está no meu template. E depois que você terminou o seu template, basta você clicar aqui em cima e já está salvo. Eu posso exportar para onde eu quiser, ou Excel ou documento do Word. Eu vou salvar como JPEG para mim postar nas redes sociais para vocês então. Em breve vocês vão ver essa foto postada aí nas redes sociais para vocês. Sigam lá para acompanhar e não deixe de passar na página do eDraw também, que está aí na descrição. Vejam tudo que ele pode fazer, explorem os templates, você pode testar gratuitamente também, baixando a versão. Alguns templates estão disponíveis, outros só na versão Premium, mas vale muito a pena testar e tem muitos recursos mesmo para ajudar vocês a fazer qualquer modelo que você precisar de fluxograma ou gráfico, design gráfico. Tudo que ele faz é muita coisa mesmo, não deixe de explorar. E se você curtiu, deixe o seu gostei, se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos, comente aí o que você achou desse vídeo e o que você quer ver nos próximos também, se você gostou do meu relógio na mão, ao contrário, e siga nas redes sociais para ver muitas fotos criadas com o eDraw e fluxogramas que eu vou mostrar para vocês também. É isso aí, galera, até a próxima!